boa noite aos nossos irmãos, nossas irmãs. Boa noite. Tem alguém pela primeira vez, seja muito bem-vinda. A porta estará sempre aberta. Nós devemos vir à casa espírita quando precisamos e quando não precisamos. Porque nós levamos alimento para a nossa despensa espiritual, né? Ficamos com reserva. Uns avisos, pessoal. Dia 26 de abril, o sábado pós-Páscoa, começará a nossa evangelização. Crianças até 10 anos, 14 e 30. Acima de 10 anos, 15 e 30. Mas é importante ressaltar que as crianças podem continuar, se não puderem vir agora, podem vir durante o ano inteiro na evangelização. Tá? Não pode vir agora, final de abril, pode vir no mês posterior, só vai poder lá em julho. Pode vir que vai entrar. Como eu digo, o ônibus vai estar andando bem devagarzinho, a porta sempre aberta. E uma mão amiga vai estar ali para receber as crianças, tá? Nós temos uns livros para vender em cima da nossa bancada. São livros seminovos a R$15 cada um. Ajuda na nossa obra. E é uma ideia, né? Na Páscoa deu um livro, Alimento para o Espírito. Alimento para a vida eterna, como disse Jesus, quando ele disse para a mulher samaritana, que a água que eu te der servirá para te matar a sede pela vida eterna. Conhecimento. Um pedido, nós temos o nosso informativo, que o pessoal sempre leva para casa, né? Tem ali hoje, todos podem levar, até quem já levou pode levar mais um, e passar adiante a divulgação da doutrina espírita. E nós temos empresas que nos ajudam, digamos, essas empresas custeiam o nosso informativo. O informativo para a Casa Espírita, ele é uma impressão que surpreende, de boa qualidade, né? E tem empresas que custeiam ele para nós. E nós convidamos as pessoas que, dentro do possível, apoiassem essas empresas, retribuíssem, né? O Espaço Gráfico, aqui em Camobi, a Casa dos Fogões, ali na Riachuelo, que vende material para reposição de fogões, e forno elétrico, né? Outro dia eu fui lá, precisei de uma grelha, fui lá e comprei. O Supermercado Royal, aqui em Camobi, sempre tem ofertas bem interessantes. A Camobi Cards, a empresa, inclusive, fez as cards da nossa obra, né? Fica aqui em Camobi. E a Cressol, o banco cooperativista ali, né? Perto da rede Vivo, o Banco Cressol. Então, quem puder, até se for num desses locais, tipo a Casa do Fogão, eu vi o teu anúncio no jornalzinho. Porque eles nos pagam, então eles vão se sentir prazerosos de ver que está tendo retorno o anúncio que eles estão botando. Se vocês verem o jornalzinho, na parte inferior aqui, tanto da capa quanto da contracapa, tem 5 empresas que anunciam aqui, tá? E a empresa do meio aqui não é uma empresa, é anúncio do nosso canal no YouTube, o canal Consolador Prometido. Lá no Consolador Prometido, no nosso canal, vocês vão encontrar aproximadamente mais de 200 palestras. Estão todas lá. Todas as palestras que nós fizemos desde o ano de 2020, que eram palestras virtuais, o projeto Pétala de Esperança, estão lá todas as palestras, e todas as palestras realizadas aqui presencialmente estão lá também. Então, entram lá, inscrevam-se no canal, quem não é inscrito, viu, Alex? E dá um joinha lá, tá? E hoje, pessoal, eu particularmente tenho muita satisfação em estar aqui, porque eu estou conhecendo pessoalmente o nosso irmão Alex, o trabalhador da noite. O Alex, ele é da Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna, lá de Florianópolis. E ele é companheiro nosso de grupo de estudo virtual do Consolador. Nós temos um grupo nas sextas-feiras, chamado Transição Planetária, que começou na pandemia, e nós viemos estudando as obras de Manuel Filomeno de Miranda, e o Alex, desde janeiro, alistou-se no nosso grupo, né? Então, nós não nos conhecíamos pessoalmente, embora é a segunda vez que ele nos visita, né? O Alex é lá de Florianópolis e é da Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna. Seja muito bem-vindo, meu. É um prazer tê-lo a bordo.
uma boa palestra. Não, vamos fazer a leitura e a prece, né? Me empolguei. E da outra vez que o Alex veio, eu estava voltando de Porto Alegre, eu não pude vir aqui na Casa Espírita. Então vamos fazer uma leitura do livro Senhor e Mestre, Carlos Bacelli, Espírito Irmão José, Tragédia Anunciada. Leitura 39. O prazer desmedido, a ilusão do poder. O apego ao que é transitório. A mentira por alicerce de qualquer construção. O ódio que se alimenta à falta de fé em Deus. Tragédia anunciada. Então, que possamos agora vamos fazer a nossa prece. Essa prece ela pode ser individual, aqueles que quiserem mentalmente me acompanhar, e fechar os olhos também não é um ritual, somente para nós nos sentirmos espíritos em conexão com os amigos espirituais aqui presentes, que chegaram antes ou já estavam aqui desde de manhã cedo, preparando a asepsia da atmosfera espiritual desse ambiente, para que aqui dentro nós nos sintamos em paz. E que essa paz que nos envolve, possamos senti-la como almas. Esse bem-estar espiritual. Mas que esse bem-estar espiritual possamos irradiá-lo. Como se fôssemos um chafariz, distribuindo por 360 graus ao nosso derredor essas energias, remeter aos nossos lares, aos hospitais, aos presídios, os orfanatos, os asilos, e que possamos, durante o trabalho do nosso irmão, nos sentirmos anestesiados. Viemos aqui buscar a mensagem da exposição doutrinária. Deixemos o mundo físico lá fora. Ele entorpece os nossos sentimentos espirituais. E anestesiados pela mensagem que vamos ouvir, refletir, possamos também receber de forma desapercebida os tratamentos espirituais que precisamos, todos nós. Somos ainda doentes na busca da cura. E viemos a esta casa do Consolador Prometido, na busca desse alimento, desse medicamento para todos nós. Os benfeitores desta casa, e em particular do nosso irmão, possam ampará-lo, inspirá-lo, para que ele exponha com clareza o trabalho que se preparou para a noite de hoje. E assim seja. Então, nosso irmão Alex, fique à vontade. Uma boa noite a todos aqui presentes nesse centro espírita, que nos recebe sempre, né, com muito carinho, muita alegria, como era a mensagem de Jesus, a Boa Nova, que era uma mensagem de revolução moral, porque trazia a ideia de que, apesar de todo o sofrimento que possamos encarar para fazer essa transformação em nós mesmos, podemos fazê-la, essa renovação, sem agredir ninguém. Podemos fazer pacificamente e sempre levando a bandeira da caridade e do respeito ao próximo, a maneira de ser de cada um. E hoje a nossa proposta é conversarmos sobre o livro Paulo e Estevão, mas apenas a parte inicial,
que trata da vida deste primeiro mártir do cristianismo, que pela maioria de nós não é conhecido. Ele foi o primeiro guerreiro de Jesus, guerreiro da paz, que morreu em nome da mensagem do Mestre, da mensagem de amor que ele trouxe para nós todos. E Paulo e Estevão é um livro tão importante para o cristianismo que a médium Ivone do Amaral Pereira, muito conhecida por nós, que psicografou Memórias de um Suicida, um livro marcante para a doutrina espírita, afirmou que um livro deste quilate desce a cada 1000 anos na Terra. A cada 1000 anos. E o presidente da Federação Espírita Brasileira, ele sempre tem por norma, independente de qual seja o presidente, quando surge alguma dificuldade em sua caminhada, para ele exercer essa magnânima função que lhe foi concedida, ele recorre a esta outra Bíblia, que é Paulo e Estevão. Então, ele teve uma dificuldade em janeiro de 2025, ele pega o livro Paulo e Estevão e lê todo ele. Chegou em julho, ele teve um grande problema que ele não sabe como resolver. Na Federação Espírita Brasileira, ele pega o livro Paulo e Estevão e lê todo ele novamente. Então, isso é um lembrete para todos nós. E para que possamos conversar sobre a vida de Estevão, temos que fazer uma pequena viagem para o ano de 34 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, mas apenas havia um ano que Jesus havia desencarnado. E no ano de 34, vamos para a cidade de Corinto. E na cidade de Corinto, uma cidade luxuosa, cujas ruas eram de mármore e existiam muitos templos, nós vamos encontrar uma pequena família. Só uma ressalva, que Corinto era uma cidade onde os libertos de Roma procuravam morada, cidadãos romanos, judeus, para ganhar a vida. Então, nos fala Emmanuel no livro que era uma cidade que recebia muitos aventureiros do oeste, do leste, que lá procuravam ganhar a vida. Mas, apesar de ser uma cidade muito luxuosa, com vários templos, era uma cidade onde imperava a libertinagem. Era uma cidade, vamos dizer, entre aspas, sem lei. Então, os romanos procuravam, em Corinto, obter, acima de tudo, vantagens financeiras, massacrando o povo. E, como eu falei, nós vamos encontrar nessa cidade, no ano de 34, uma pequena família judia, na sua casa, uma pequena fazenda. O pai, Jochedeb, a filha Abigail e o filho Gesiel. Estão eles dentro de casa, muito inquietos, angustiados, digamos até desesperados, porque eles aguardam a qualquer momento uma tropa de soldados romanos
que possivelmente vai ordenar a prisão dos três. E então, Gesiel dá a ideia que eles façam como prece o Salmo 23 de Davi. Com isto, pedindo a proteção do Pai de amor, do Pai maior, para que o melhor acontecesse em suas vidas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, Pai. Preparas-me o banquete do amor, na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E buscavam este amparo do Pai maior, porque o pai de família, Jochedebe, num momento de grande desequilíbrio, extremamente decepcionado, chateado com a decisão do questor romano Licínio, que era a maior autoridade em Corinto, pois Licínio havia decidido que ele perderia até a própria casa onde ele residia. Jochedebe, então, ateou fogo à propriedade vizinha. Só que a propriedade vizinha era de Licínio, do questor romano. E ele ateou fogo por quê? Porque no passado aquela propriedade lhe pertencia. Só que o questor romano não quis lhe devolvê-la. Então, numa revolta tremenda, ele resolveu incendiar as pastagens, sendo que o próprio filho Gesiel foi ajudar a apagar o fogo. Mas, mesmo assim, 2 servos do questor romano vieram a falecer enquanto tentavam, eliminar as chamas do local. E os vizinhos, percebendo essa ação criminosa do pai de família, denunciaram para a autoridade romana. Então, estavam os 3 na pequena propriedade que cultivavam com amor, com muito suor, esperando o que iria acontecer em suas vidas. E dali a pouco, um vizinho correu desesperado e informou-os que a tropa romana já estava na propriedade. E eles foram levados e pernoitaram no cárcere, para no dia seguinte serem julgados pelo questor romano, já que naquela época a autoridade era o governo, era o juiz, era o legislador, porque era uma época de muitas arbitrariedades. Não que hoje em dia também não as tenhamos, mas pelo menos já temos uma ideia, em boa parte dos países do mundo, de democracia, de uma organização legislativa, judiciária, e de governo
que busca, da melhor forma, de acordo com as suas limitações, administrar o país com justiça, né? E, vamos dizer, com igualdade, dentro do que é possível. Então, eles foram levados presos e, no dia seguinte, foram julgados. Jochedeb, o pai de família, foi castigado, chicoteado até a morte. O filho Gesiel, que também assumiu a autoria do crime, embora não o tivesse feito, foi chicoteado, mas, como complemento da punição, foi designado para trabalhar numa galera romana, numa grande embarcação, onde poucos remadores se salvavam, saíam com vida. Abigail, me desculpem, enquanto o pai era chicoteado, ela pronunciou, certamente intuída por entidades espirituais que ali estavam presentes, a prece dos aflitos. E essa prece, então, com toda a energia espiritual que foi depositada no ambiente, paralisou Licínio, o questor romano, e fez com que ele refletisse sobre o futuro de Abigail. E ele, sem reação, decidiu libertá-la. E ela, vagando abandonada pelas ruas de Corinto, conseguiu amigos que a socorreram e levaram para Jope, uma cidade próxima a Jerusalém. Zacarias e Ruth, o nome desses amigos que receberam Abigail como filha. E Gesiel, então, como eu falei, ele foi levado para a embarcação. E chegando a essa grande embarcação, ele chamou a atenção do feitor que comandava os remadores, porque o seu comportamento era muito diferente de todos que ali estavam, porque normalmente quem era aprisionado como remador era ou um criminoso ou um liberto, né, que tinha cometido também alguma falta e era revoltado. E Estevão, não. Estevão, ele demonstrava sempre confiança em Deus e sempre procurava estimular aos seus companheiros a trabalharem com esperança em dias melhores, embora a situação subhumana, podemos assim dizer, que os remadores eram expostos nos porões desses grandes navios. Talvez isso nos faça lembrar da situação de muitos presidiários, inclusive no Brasil, que são confinados em celas com 40, com 50 pessoas, na expectativa que depois ele possa ser ressocializado. Como é que uma pessoa passando, né, por graves restrições de saúde e sofrendo violência até de outros criminosos, pode, na maioria das vezes, com a sua consciência, voltar são ao meio social.
É isso que devemos refletir. Mas Gesiel, ele tinha já, com certeza, né, uma moral que ele trazia de outras vidas. E isso lhe auxiliou a enfrentar toda aquela situação de outra forma. E isso não passou despercebido. E quando uma autoridade romana embarcou no navio para ser transportada para outra cidade, o nome dessa autoridade era Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo ficou muito doente, com risco grave de perder a sua vida. O comandante do navio perguntou ao feitor, que coordenava os remadores, se haveria algum escravo que poderia cuidar de Sérgio Paulo, até mesmo arriscando a própria vida. E o feitor não teve dúvidas e indicou Gesiel. Gesiel, então, nunca esquecendo das escrituras sagradas que ele estudava com seu pai desde criança, do povo de Israel, pediu várias ervas na embarcação, fez o medicamento que ele havia aprendido em casa e cuidou da autoridade romana, Sérgio Paulo, como se fosse o seu próprio irmão, como se fosse uma pessoa de sua família. Enquanto ele fazia toda esta medicação e aplicava as pomadas e tudo mais, ele também aproveitava para falar para Sérgio Paulo do Deus que Gesiel conhecia. E ali ele conversava sobre os profetas de Israel, sempre trazendo mensagens positivas. Com certeza, muito menos pelos medicamentos, mas muito mais pela energia espiritual que Gesiel depositou ao cuidar do doente, o doente se recuperou. Milagrosamente, já que nem o médico da embarcação acreditava que ele poderia se salvar. Então, a fé, o amor, a esperança, a perseverança de Gesiel mudaram este quadro. São ensinamentos que nós precisamos para o nosso dia a dia, principalmente para a nossa vida em família, no trabalho, na sociedade, o quanto a nossa postura de verdadeiros cristãos pode modificar a energia do ambiente. Talvez não sejamos médium de passe magnético como era Gesiel, mas com certeza estamos sempre sendo auxiliados pelos nossos guias espirituais, pelos nossos mentores, pelos defensores de nosso lar, pelos guias que trabalham no nosso local de trabalho, e eles podem nos auxiliar, desde que nós permitamos, criando o quê? Criando um fluxo de energias, sempre utilizando o Evangelho, seja com a palavra ou seja com as ações,
porque Francisco de Assis, na maior parte da sua vida, aplicou o evangelho em silêncio, sem falar praticamente nada. E nós, por vezes, falamos demais, ouvimos pouco e trabalhamos na caridade bem menos. Mas é claro que devemos compreender que estamos num estágio de evolução, que estamos aqui para aprender num mundo de provas e expiações. Mas também não podemos esquecer que o tempo passa, como nos fala muito Emmanuel pelos livros de Chico Xavier. E que se não aproveitarmos estas oportunidades que estão surgindo nessa vida, podemos não tê-las com a mesma facilidade em outro momento que encarnarmos na Terra. Mas voltando à história de Estevão, ele, após auxiliar e salvar a vida de Sérgio Paulo, ele contraiu a doença grave e ficou também correndo o risco de vida. A decisão do comandante da embarcação era alimentar os peixes, então atirá-lo ao mar, porque ele era um escravo e estava colocando em risco, né, as demais pessoas da tripulação. Mas Sérgio Paulo não concordou, porque ele devia a sua vida àquele escravo, que com tanto carinho, com tanto zelo, havia cuidado dele. Então, deu uma ideia para o comandante. Nós podemos desembarcá-lo no próximo porto, que era o porto de Jope, de modo que ele, concordando que não diga o seu verdadeiro nome ou da onde ele veio, ele não vai colocar, né, em risco o seu nome, ele falando com o comandante do navio. Porque o comandante do navio, como ele tinha a guarda temporária desse escravo, que pertencia ao questor romano Licínio, ele tinha medo de libertar o escravo e depois alguém ficar sabendo. E, em virtude disso, ele sofrer alguma represália. Então, se concordou e Gesiel, é claro, não poderia discordar, até porque ele estava numa situação muito grave e o mais importante era a preservação de sua vida. Então, por ironia do destino, ele foi deixado no porto de Jope, o mesmo porto, a mesma cidade onde estava a sua irmã Abigail. Só que os dois não tinham conhecimento disso. E jogado nas ruas da cidade, Gesiel foi recolhido por um peregrino que conhecia o trabalho da Igreja do Caminho. E a Igreja do Caminho, em Jerusalém, foi a primeira casa erguida pelos apóstolos de Jesus, dirigida por Simão Pedro, coordenada também por João, por Tiago, por Filipe. E essa igreja, neste momento da história, estava com 49 doentes. E Gesiel
foi então levado para lá, porque o peregrino pensou que seria o melhor lugar para ele ser amparado, tendo em vista que aqueles galileus, eles recebiam todos os necessitados, não interessava o problema. Necessitados físicos, abandonados, órfãos, idosos, abandonados pela família, leprosos. E Gesiel, então, foi levado à presença de Simão Pedro. E Tiago, estando junto, apóstolo de Jesus, foi contrário a que Gesiel permanecesse, tendo em vista que a lotação da casa estava muito grande. Simão Pedro falou para Tiago que Jesus não deixaria Gesiel atirado na rua, porque Jesus atendia a todos que o procuravam, em qualquer situação. E então, Gesiel foi cuidado na igreja do caminho, na casa do caminho, pelos apóstolos. Mas estava ele, como eu falei, numa situação muito complicada de saúde. E ele, em estado febril, mesmo em estado febril, pronunciava as escrituras sagradas de Israel. Falava dos ensinamentos de todos os profetas. E Simão Pedro, que não era bobo, né, sentou ao lado dele e começou a anotar tudo que ele falava. Era uma palestra, né, de graça. Então, ele foi anotando tudo e curioso já, da onde, né, esse cidadão trouxe tudo isso. Onde que ele estudou, né? Qual a faculdade que ele estudou. E, aos poucos, Gesiel foi se recuperando e conseguiu restabelecer a sua saúde. Simão Pedro, então, somente pelas palavras de Gesiel e pelo modo como ele se comportava, intuiu que realmente aquela alma ali era uma alma diferenciada, que já trazia uma grande bagagem espiritual. E foi conversar com ele, para saber da vida dele, para saber o que os apóstolos poderiam fazer por ele. E Gesiel, então, sem lamentações, né, sem estar externando o seu sofrimento, contou para Simão Pedro tudo o que ele havia passado. E falou principalmente dos escritos de Isaías. E matou a curiosidade de Simão Pedro, dizendo que ele tinha estudado as escrituras sagradas de Israel com seu pai, na família, e que, particularmente, os ensinamentos de Isaías, que falavam de um novo Messias, de alguém que viria dos céus para libertar o povo de Israel, haviam calado fundo em seu coração. Pois ele não sabia que Jesus já havia descido à terra. E Simão Pedro, então,
contou a ele que há cerca de 1 ano e meio atrás, daquela época, Jesus havia estado entre eles pela última vez. E Gesiel ficou extasiado, ele queria conhecer então o Messias. Quem era esse Messias? Aonde ele estava? Onde ele ensinava? E Simão Pedro então lhe contou, entristecido por um lado, mas alegre por outro, que Jesus de Nazaré havia sido crucificado por ordem da autoridade romana, mas por provocação do maior tribunal da religião de Israel. Porque tinham em Jesus um revolucionário que queria causar desordem na religião judia. Tinham por Jesus alguém que queria causar uma rebelião, de modo a afetar o poder dos sacerdotes. Mas Simão Pedro também estava alegre quando falava com Gesiel, porque lhe disse que Jesus, apesar de sua morte na crucificação, havia retornado para trazer a sua mensagem de que o verdadeiro reino, o reino do Espírito, é o que interessa. É o reino que não pode ser vencido. Então, na sua ressurreição, ele trouxe novamente a sua imagem, o seu exemplo e as suas boas novas. E Simão Pedro deixou com Gesiel os escritos de Mateus, para que ele pudesse estudar o Evangelho e compreender o que Jesus havia falado e demonstrado durante a sua peregrinação curta na terra, durante aqueles 3 anos que ele esteve junto aos seus discípulos. Gesiel devorou os ensinamentos e se determinou a ficar na Igreja do Caminho, trabalhando com os discípulos. Simão Pedro, então, achou por bem que ele recebesse um novo nome de batismo, de modo que ele não corresse o risco de ser perseguido, tendo em vista que ele havia sido liberto naquela condição especial da doença. E Simão Pedro, então, deu ideia que ele tivesse o nome de Estevão, porque Corinto ficava na província da Acaia, na Grécia, que estava sob o domínio dos romanos naquela época. Então, aí nasce Estevão. Nasce Estevão para o cristianismo. E Estevão, então, na Casa do Caminho, nos fala Emmanuel, trabalha com afinco, se doando por inteiro. Então, aquilo que ele fazia junto à sua família, que ele fez junto
a embarcação romana, aqueles remadores que estavam com ele. Ele agora fazia para aqueles maiores necessitados que chegavam à casa. Atendia a todos. Trabalhava, como eu falei, com o passe magnético e também naquela pequena igrejinha, um telheiro mal arrumado, ele fazia algumas palestras. E ali, então, Estevão ficou muito falado. Em toda Jerusalém circulava o seu nome. Porque ele fazia curas, porque ele falava até, vamos dizer, com as suas grandes reservas, com uma palavra que parecia de Jesus. Porque, com certeza, essa palavra descia de esferas mais elevadas. Tanto chamou a atenção que Saulo de Tarso, um sacerdote do Sinédrio, ficou sabendo do que acontecia na Igreja do Caminho. Porque um amigo dele, de nome Sadoc, lhe contou que um tio dele havia sido curado por Estevão. Ele, então, muito preocupado, Saulo de Tarso, com a conservação da lei mosaica, com os pilares da religião de Israel, resolveu verificar de perto a situação. Preciso, pensou ele, verificar o que se passa nessa Igreja do Caminho. Porque pode não ser nada, né? Um bando de pescadores pobres divulgando a mensagem de um carpinteiro que foi crucificado, pode, a princípio não vai dar em nada. Mas pode ser que realmente eles estejam muito mal intencionados e queiram, que nem esse carpinteiro, fomentar o povo para que seja também organizada uma rebelião. Então, Saulo de Tarso, num sábado, se deslocou para a Igreja do Caminho. Lá, ele compareceu com vários simpatizantes, que, na verdade, queriam ver o circo pegar fogo, né? Queriam ver o que aconteceria. E Estevão, então, humildemente, entrou no recinto. Na primeira fila, Saulo de Tarso, João, Simão Pedro, Tiago, estavam todos ali posicionados, esperando a sua palavra. E Estevão, um moço pálido, magro, pediu permissão aos céus, ao Pai Maior, para que ele fosse corretamente intuído da melhor forma, para passar a mensagem que ele havia se proposto. E, inicialmente, ele falou dessa forma para todos que ali estavam. Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de seus cuidados sem limites.
Porque em Mateus 10, 67, está escrito: mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. E, na verdade, este trecho está anunciando a chegada do Messias, a chegada de Jesus. E nos falou, então, Estevão, falou para todos que lá estavam, que o Messias havia estado entre eles para trazer a mensagem da Boa Nova, a mensagem de alegria que, com certeza, veio para aclarar os caminhos de todos que acreditavam nele. Porque ele trazia um novo reino, um reino do Espírito, um reino despreocupado das riquezas materiais, um reino que veio combater principalmente o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E Estevão, então, falou do Messias, falou de todos os ensinamentos que ele divulgou. E Saulo de Tarso ficou por demais revoltado, porque estavam a afirmar que Jesus, um carpinteiro pobre da Galileia, era o Messias, era o revolucionário, o libertador que tiraria Israel do jugo de outras sociedades, naquela época, do jugo do Império Romano. Saulo de Tarso, então, levantou a voz com Estevão e pediu explicações sobre aquela situação. Estevão, muito calmamente, lhe afirmou que Jesus era, sim, o libertador, que ele era o carpinteiro e que, por isso mesmo, ele veio com a missão de acolher todos os sofredores e necessitados e de divulgar o seu reino, que era o reino de amor e de paz. Terminada a palestra, Saulo de Tarso, comparecendo ao Sinédrio, pediu que fosse oferecida uma denúncia contra Estevão, para que o mesmo fosse preso e se explicasse sobre todas aquelas afirmações que feriam gravemente a religião de Israel. Estevão foi preso, foi apedrejado, foi assassinado. E aí encontramos o primeiro mártir do cristianismo, aquele que doou a sua vida por amor a Jesus e aos seus ensinamentos. Mas quis o destino que a irmã de Estevão, que a irmã de Gesiel,
Abigail estivesse no local durante o seu assassinato. Porque Abigail era a noiva de Saulo de Tarso. Abigail ainda conseguiu ouvir as últimas palavras de Estevão. E Estevão lhe disse: Abigail recebe como noivo Saulo de Tarso. Segue com ele, porque se ele, pela lei de Moisés, mandou-me assassinar, fez tudo o que ele fez, imagina quando ele conhecer Jesus. Imagina quando, Abigail, ele conhecer Jesus. Então, ele moverá o mundo. Com certeza, Estevão falava isto para Abigail, porque ele sabia da sua missão. Porque a grande missão de Estevão, após o desencarne, foi a de ser o guia espiritual do renovado Paulo de Tarso. Então, nos diz Emmanuel, na introdução do livro, Paulo e Estevão, que a relação de Estevão e de Paulo de Tarso, ela era uma relação de misteriosa beleza. E que, sem essa relação, como também sem o trabalho de Ananias, sem o trabalho de Simão Pedro, sem o trabalho de todos aqueles discípulos que iniciaram o cristianismo, sem a lei de cooperação, não haveria amor. Porque nos fala Emmanuel, concluindo a introdução. O amor é simplesmente a força de Deus que equilibra o universo. Então, que possamos pensar sobre este trabalho que foi levado por Estevão na Terra e no mundo espiritual, narrado nesta obra que é ímpar na doutrina espírita, o livro Paulo e Estevão, para que ele possa servir também de inspiração para todos nós, para que possamos pensar no que precisamos melhorar em nossas vidas, ou como podemos, de uma forma diferente, mais compreensiva, mais caridosa, chegar ao outro e, principalmente, cumprir o maior mandamento que Jesus nos deixou, junto com amar a Deus sobre todas as coisas, o amar ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e que possamos seguir divulgando essa mensagem. Essa mensagem, antes de tudo, que é de simplicidade, mas que é de extremo amor. Obrigado a todos.
Agradecemos ao Alex. E quem aqui já leu o livro Paulo Estevam? Quem aqui já estudou o livro Paulo Estevam? Estudou. Esse livro, Alex, como o Alex comentou, ele é maravilhoso. E a gente consegue, estudando esse livro, criar imagens. O Alex fazia o trabalho dele, a exposição, e eu aqui sentadinho no meu cantinho, quietinho, eu estava vendo as imagens, porque quando nós fizemos um trabalho sobre esse livro há alguns anos atrás. E quando a gente lê esse livro, nós conseguimos construir imagens, é impressionante. Nós construímos imagens. E o Alex falava e eu estava vendo as imagens que eu construí, que eu guardei no meu imaginário. Ele é muito especial, esse livro. E até se alguém que quiser adquirir esse livro, nós podemos encomendar. O Centro Espírita encomenda e vocês retiram aqui no Centro Espírita, com um preço menor do que comprariam nas livrarias tradicionais. Não sei que preço seria, mas nós podemos encomendar. Quem tiver interesse, tá? Depois nos deixa o nome e um telefone para contato. O pessoal que está em casa pode fazer esse mesmo procedimento, deixando mensagem ali no nosso comentário, né, na nossa transmissão. Mas olha, pessoal, é um livro maravilhoso. E como disse o Alex, que o nosso irmão lá da Federação Espírita fazia, nos momentos de aflição, lia o livro. E Paulo nos ensina. O livro todo é ensinamento para a nossa vida, para o dirigente espírita, para o trabalhador espírita. É um livro realmente maravilhoso. Muito obrigado, Alex, pela visita a Santa Maria, pela visita ao Consolador, né? E para encerrar, então, o nosso passe coletivo. Ainda agora, o tempo está encurtando, né, de nós nos deslocarmos para a nossa sede própria, que não vamos trocar de endereço, vamos trocar só de posição no mesmo terreno, e o tempo, graças a Deus, está encurtando, mas enquanto isso nós fazemos o passe coletivo, né? Então, é aquela mensagem de Jesus, a tua fé te curou. O passe coletivo, cada um vai receber conforme a sua fé, né? E nós vamos pedir para o nosso irmão Alex fazer a prece de encerramento. Que possamos, então, numa posição confortável, imaginar nosso irmão Jesus caminhando junto às águas do lago de Genezaré, com os seus discípulos, ensinando, curando, aliviando mais que as dores físicas, as dores morais. Que possamos caminhar nessas areias da Galileia, ouvindo as palavras de Jesus, sendo atraídos magneticamente pelo seu coração amoroso, tendo em mente que Ele, o Mestre de nossas vidas, sabe tudo sobre nós e que tem ciência do que exatamente precisamos neste momento. E desta forma, com os pés na areia, nos aproximamos do mar de Tiberíades, onde Jesus tantas vezes pescou com os apóstolos. E esta água, então, lavando os nossos pés, nos abastece de energias magnéticas curadoras,
que sobem pelo nosso corpo, que tratam as nossas chagas físicas, estimulam o nosso coração a sentimentos bondosos e trabalham as nossas mentes para que possamos, com determinação, com coragem, com fé, com perseverança e amor, buscar as correntes de luz que circulam na Terra, nos conectando aos nossos guias espirituais, ouvindo as suas mensagens de carinho para nós. E assim, então, locupletados com esse alimento espiritual, com este pão da vida, agradecemos o Pai por aqui nos trazer, por estarmos assistindo em qualquer cidade que estejamos esta palestra, porque com certeza ela está depositando novas sementes de paz e de amor em nossas almas. E Jesus, o Mestre de amor de nossas vidas, possa nos acompanhar às nossas casas e possa estar conosco e com nossas famílias nesta Semana Santa tão especial. Assim seja.